Olá, amigos internautas. Nós somos do EPS, Estudo de Pesquisas Sobrenaturais sobre assuntos fenômenos paranormais, OVNIs, extraterrestres, criaturas estranhas, contatos imediatos de terceiro grau, criaturas do mundo oculto, espíritos, poltergeisters, exorcismos, demônios, coisas estranhas que acontecem no nosso dia a dia, no mundo inteiro. Hoje, junto com nós no estúdio do EPS, o paranormal estudalista sobrenatural Carlos Alberto Torres, e nos dando as informações de como é esse contato do mundo espiritual e o que eles querem com nós. Mostrar que existe vida após morte, ou até mesmo algo perdido no tempo, que ficou para trás sem ser resolvido. Segue a matéria, se inscreve na matéria, dê o seu like, o seu comentário e nos acompanhe nessa nova jornada do mundo oculto, o mundo sobrenatural dos espíritos. Fotos tiradas revelam que eles aparecem em imagem até captadas em câmeras de segurança. O que eles querem realmente? Bom, agora são 7 horas da noite aqui nos nossos estúdios. Presente com nós o Coruja, nosso operador de áudio, né? E também o nosso cameraman, né? O Mosquito. Também queremos dizer que o nosso amigo ilustre doutor Carlos possa nos prestar as informações. Doutor Carlos, seja bem-vindo, boa tarde, né? Aliás, boa noite aqui no estúdio do EPS. E o internauta que está lá do outro lado da tela, gostaria de saber o que são esses fenômenos capturados no mundo inteiro, essas coisas estranhas, né? Abduções, alienígenas, extraterrestres, comunicação espiritual com os mortos, espíritos, o que são essas coisas e o que é parapsicologia, clarevidência e o que eles vêm buscar nessas coisas que nos acontecem, que as câmeras capturam, fotos, imagens, o que eles vêm buscar, né, no nosso mundo dos vivos. O que os mortos têm para nos falar? Passo a palavra ao senhor, Dr. Carlos. Parapsicologia é a área que se dedica a investigar cientificamente os fenômenos paranormais. Os psíquicos, como também são conhecidos como uma linha de estudo com poucos séculos de existência. O termo foi cunhado em 1889 pelo psicólogo alemão Max Düsels. Parapsicólogos aceitam que o cérebro tem poderes para movimentar objetos e se comunicar por telepatia, por exemplo. Mas afasta a hipótese de que essa habilidade teria ligação com espíritos e outros seres sobrenaturais. Tudo seria produto da mente. Alguns pesquisadores preferem chamar a área de psicologia paranormal anomalística ou metafísica. A área enfrenta a resistência da comunidade científica, que é considerado como pseudociência. Certo, doutor. E o que seria o espiritismo nessas coisas que acontecem de fenômenos? O telespectador está curioso, né? Aí tem um vídeo aí que o rapaz está desmaiado na cama do hospital, né? Os médicos recuperaram ele e daqui a pouco os médicos saem da sala, deixam ele ali sob o controle e voltam e vê que a reação ele está tendo um óbito. E o que é engraçado é que a câmera focou o espírito dele se levantando do corpo e voltou. O que é isso aí, espiritismo? Bom, Frade, aí é uma questão de que temos um certo ligamento com a alma e o corpo, que é o espírito, né? O espiritismo é a religião criada pelo francês Allan Kardec na segunda metade do século XIX. Os espíritos acreditam em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação e na possibilidade da comunicação com os mortos, feito pelos médiuns. Segundo a doutrina, a caridade espiritual, forma de evoluir espiritualmente, é não confundir com espiritualismo, termo abrangido que agrega todas as doutrinas que creem na existência do espírito da alma, que seria independente do corpo. Todo espírito é uma espiritualidade, mas nem todo espiritualista é um espírita. Isso então é que eu vejo aí a transação do espírito de mutação do corpo e alma e espírito. Sim, doutor, mas eu gostaria de saber, o internauta também, lá na sua casa, no seu trabalho, onde ele estiver, ele também tem curiosidade, porque esses fenômenos acontecem. Olha aí, por exemplo, aí já é um hospital, um necrotério, mostra essa pessoa, supostamente o corpo que foi deixado ali, né, que é um cadáver, provavelmente, de uma senhora, e você nota que essa transmutação com a qual o senhor fala para nós, desculpa, a função da transmutação, da elevação do espírito.
Então eu acredito que a vida tem que ter um corpo sólido e depois tem o espírito que faz transmitir toda a função espiritual, como o senhor falou. Aí você já vê, o espírito está se deslocando daquele corpo, né? Não sabemos se isso é uma matéria que foi lançada no YouTube, na rede social, se é uma montagem ou o que é, né? Aqui já vemos uma outra situação, eu acho que o senhor está vendo aí, né? O que é isso aí? Olha só, outro vulto negro. E ali o vulto vai passando no meio daquelas árvores. É um espírito dentro do cemitério. Então, por que acontece isso? O internauta tem curiosidade de saber disso, né? A gente precisa saber. É para isso que nós estamos aqui conversando com o senhor. Aqui já é outra parte que também tem um outro fenômeno, entendeu? Bom, aí nós já estamos vendo, Frade, que é o fenômeno psi, classificado com habilidade de percepções extrasensoriais que o espírito pode se explicar pela própria ciência moderna, que se chama que é o poder da visualização da imagem distante ou oculto. No caso, pessoas enxergam, a câmera filma, e é essa reação que se demonstra que o espírito está se deslocando e não aceitou a pós-morte. É chamado também de visão remota. O portador dessa habilidade alega ter, encontrado uma pessoa, um cadáver, seja que for, um óbito, que teve um problema em vida e aí se torna um poço de tristeza quando perde e por não ter conseguido terminar sua missão na Terra. Aí acontece no Espiritismo, que é o termo aplicado no caso de mediunidade que busca informações sobre os planos espirituais. E esse caso explicamente também seria a elevação do espírito, tentar encontrar a saída da solução, pois ele não aceitou essa morte, entendeu? Bom, aqui já estamos vendo, o doutor Cruz já dá um zoomzinho aí na imagem, que é um espírito fundo do hospital. Entendeu? Isso sempre foi captado por uma câmera de vídeo. Aí vai se entender, né? Olha só, presta atenção aí. De acordo com a imagem, né? Começa a ter movimentos. A maca. Parece que tem alguém empurrando a maca. Aí eu te pergunto, seria algum espírito de algum enfermeiro, alguma pessoa? Bom, amigos telespectadores aí do canal do EPS, Frade TV UFO. Primeiramente, Frade, isso se chama locomoção espiritual. O ser, o indivíduo em vida, ele tinha uma missão a cumprir, só que não terminou essa missão. Morreu por um acidente, ou era pegado no seu local de trabalho, e aí se torna resíduos espirituais, ectoplásmicas. São energias altamente de transferência humana. O indivíduo teve um óbito, não aceitou a sua morte e progride a fazer as coisas em vida, como no caso aí, essa maca sendo movida. Um espírito não tem por que mover a maca ou qualquer objeto, porque ele está ligado naquilo. É um objeto gastilho que intensifica a energia dele, que é o que ele fazia em vida. Há situações que até tem-se provas reais que quando a gente é apegado a alguma coisa, aí a pessoa vem a óbito e ainda contém aqueles atos, até levar o seu espírito à primeira, segunda, terceira dimensão, ao qual os irmãos espirituais vêm nos atender e nos indicar o caminho certo, que não devemos permanecer no mundo material mais, porque nós já desencarnamos. E isso prova que realmente isso é possível. Hoje, a parapsicologia nos ensina que a energia oculta, ela tem capacidade de mexer certos objetos, porque o corpo, uma vez em vida, ele tem energia, e a energia se decompõe com o tempo da morte, óbito e hora, e ficando velhos hábitos que fazíamos quando estava em vida. Bom, seguimos a entrevista com o nosso nobre doutor e os nossos ouvintes telespectadores de YouTube, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Se o nosso internauta aí quiser fazer uma pergunta, deixe seu comentário aí pro doutor que ele vai responder. Acompanhe nosso canal, se inscreva no canal, dê o seu like, o seu apoio é importante para buscarmos novas entrevistas. E acreditamos que o mundo é apenas o começo e uma passagem de vida.
Os fenômenos estão aí, o sobrenatural está aí. Se não existisse sobrenatural e fenômeno, não teria tantos filmes relacionados a esse tipo de coisas, né? Falando sobre isso, aí vemos outra imagem de um suposto aparição num hospital abandonado. E a origem dos caçadores de fantasmas que hoje fazem suas pesquisas, né, para levar às pessoas o que esconde no mundo oculto. E geralmente esses caçadores vão em hospitais abandonados, casas abandonadas. Como vocês podem ver, é um corredor no hospital abandonado. Há moradores de ruas que estão dormindo ali, né? E aí eles saem em pesquisas sobre essas coisas e fenômenos que aparecem. Geralmente os caçadores de fantasmas registram nas casas assombradas, hospitais, cemitérios, manicômios, ML, esses tipos de coisa, né? Vocês podem ver que ao fundo do corredor nós temos dois seres, né, dois menores abandonados, e essa sombra passa correndo, né, tão rápido que é impressionante. Ó, lá vem ela, ó. Ela está vindo, daqui a pouco nada. Isso é impressionante. Ô Vinícius, o que tu acha disso aí? Realmente, né, Frade, a gente não sabe, né? Até mesmo a gente se assusta quando vê esse tipo de coisa, né? A gente fica meio assustado, né? Cabelo em pé, meio arrepiado, né? Eu mesmo não gostaria de ter esse contato com esse tipo de coisa, né? Eu acho que eu me assustaria também, né? Aí já tô vendo aí que é uma funerária, um ML, né? E realmente as imagens impressionam os que andam nas redes sociais do YouTube. Isso é impressionante. Olha ali, ó. Um fantasma de uma pessoa que já morreu. E se a gente vê isso, até se assusta. O susto é muito grande. Realmente as coisas são bem, né? Olha só isso, olha só. Impressionante que foi registrado no ML ali, ó. Fantasma dessa pessoa aí, ó. Olha só. E pior que tá nu, né? Como se estivesse na maca nua. E para ele, acho que assim como para nós é um choque, pro espírito que está ali, ou o fantasma, também é um choque, né? O que o senhor dá essa explicação aí pra gente? Hein, doutor? Porque é impressionante, porque a gente leva um susto, né, realmente. O ser humano já tem um sexto sentido de se proteger, né, que alguma coisa está errada. Aí leva esse susto, mas eu também acredito que o espírito que depara com essa situação aí, com tanta gente que é humano vivo e o outro está morto, ele também leva um susto, né? Olha lá, ó, uma porta se mexendo. É muito estranho, isso é um fenômeno, isso é poltergeist, ou o que é isso? Bom, primeiramente, esse fenômeno de bater porta que aparece aí é o contrário do espírito que apareceu ali no ML, né? O espírito que apareceu no ML se chama ectoplasmico, né? Que é a transparência, né, da imagem daquela pessoa ou cidadão que veio a óbito, está na maca, e é normal, o ser humano vem nu à terra e volta nu, né? Quando uma criança nasce, pode ver que ela nasce nua, tanto que as mães e os pais botam uma roupa, é a mesma coisa, é o cidadão quando falece, ele tem que passar para o ML nu, depois é vestido. No caso aí, demonstra que o espírito se levantou na casa da marca, né, no caso do identificador do ML, e transmutou a caminhar como se estivesse assustado, como levantasse de um sono e só, o que é isso que eu estou fazendo aqui? O espírito leva um choque também emocional, porque ele não está preparado, às vezes, a pessoa para morrer. Então isso se chama ectoplasmia, né? Que são orifícios que se transmutam. E tem a ectoplasmia e tem a imagitoplasmia, que se diz aparição do espírito. Só que ele consegue ser transmutado, passar por paredes e portas. E como o certo ficou incapaz porque morreu, então o espírito se levanta desse corpo, né? E age como se tivesse atitude cerebral em formas ativas. Mas isso não é comprovado cientificamente. Questão de portas batendo, objetos forçando, fenômeno poltergeister, na verdade, né? Receber esse nome poltergeist, que seria espírito brincalhão, que provoca, assusta a pessoa, quebrando, virando coisas, entendeu? Que poltergeist em alemão quer dizer fantasma brincalhão. O fenômeno poltergeist já aparecia há muitos anos, só progrediu de 1920, né? Esses fenômenos apareceram em 1830. E aí começou a aparecer mais
raros esses fenômenos, entendeu? Aí a pessoa fica alarmante, né? Uns dizem que na parapsicologia que às vezes temos um ser, né, um cidadão, uma criança dentro de casa que atrai esse tipo de coisa. Não temos comprovação disso aí, mas o fenômeno poltergeist seria a movimentação de objetos, causando um certo histeria e pânico para a pessoa que mora na casa, ficar assustada, com medo, né? Então é isso que eu digo que é esse fenômeno poltergeist. Para mim aí já é uma manifestação poltergeist, pode também ser um fenômeno demoníaco também, né? Que o demônio ele progride a procurar pessoas não fáceis, e sim pessoas difíceis, que já vêm com o estilo de querer coisas a mais, e ele enche esse canal para entrar. E às vezes também temos canais espirituais que deixam entrar certos indivíduos ou criaturas que prodigem daquele canal espiritual de uma pessoa que morreu para fazer esse tipo de movimentação objetal. Então, temos diferença, então, né, doutor, de contatos, né, com esses seres, entendeu, espirituais. Mas é impressionante, o vídeo nos causa um certo espanto, né, que dá a impressão que é uma pessoa mesmo espiando, entendeu? Agradecemos o nosso amigo internauta Rui, que mandou um abraço aí, um forte abraço do EPS para vocês e o pessoal de Maringá, São Paulo. Um abraço para Letícia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, que tem acompanhado no canal aí. Um abraço também. Um abraço por o Lindalvo, do Ceará, que nos acompanha no canal, que é o pessoal lá do Cangaço. Um forte abraço a todos. Também quero deixar meu abraço, né, pro meu amigo Marcos Figueiró, do canal, né, de entrevista, né, também um abraço aí para ele. E também para o pessoal que nos acompanha, se inscreve no canal, né, dê o seu like, seu comentário. Um grande abraço, Dona Maria, de Caçapava do Sul. Um abraço para Pedro, Santa Catarina, que nos acompanha no canal aí, sempre querendo nossas pesquisas. Bom, segue em diante, né, aqui vemos uma amiga imaginária. O seu filho tem amigos imaginários, mas você não vê nada. Vemos um exemplo aqui, um pai, ao brincar com a filha e fazendo uma filmagem da filha, ela se vê conversando com uma outra criança, mas porém o pai não vê nada. Mas a filha afirma que a menina, outra amiga imaginária, está ali. E aí se vê nessa situação, né? O pai, mas filha, não tem ninguém aí, só está eu e você. Ele falando, aí a filha diz, não pai, ela está aí do seu lado. Como assim, o pai pergunta? Não, ela está aí do seu lado, pai. Aí olha só essa imagem chocante, olha só isso, pessoal. Imagina o susto desse pai. Tire as suas conclusões dessa cena. Imagina, o pai simplesmente ficou infartado na hora, né? Um grande choque para ele. E acredito que também para o internauta chega a acontecer isso, também é um grande choque. Olha só, o espírito de uma criança bem materializada. O que a senhora acha disso, doutor? Bom, é impressionante a imagem do vídeo que o nosso amigo está passando ali, né? O vídeo na tela. Amigos imaginários para crianças. Adultos também acontece isso, de criar um amigo imaginário quando se viram só. É mais conhecido também como a segunda pessoa, né? Por quê? Porque é normal toda criança criar um certo, né, cenário que usa para brincar, e aí se torna o canal Amigo Imaginário. Por quê? Porque um motivo é simples. Por não ter outras amizades, ele cria o amigo imaginário para desfrutar das brincadeiras. E isso acaba se tornando uma porta de entrada para pequenos espíritos de algumas crianças que já partiram, que ainda têm lembranças nas memórias de quando se brincava e tinha amigos. Então isso é normal, esse fato acontecer. Isso acontece da idade dos 2 a 3 anos, no máximo até os 7 anos, 8 anos. Tanto que as crianças têm um certo brinquedo de pelúcia aí, que eles usam para dormir, que é o amiguinho deles. Mas com o decorrer do tempo isso transmuta a terminar com a fase da pré-criança adolescência, e isso termina. É um fato curioso que ainda é estudado pela ciência da paranormalidade, que não houve explicações sobre isso. Mas realmente o vídeo é muito impressionante, até gostaria de ter esse vídeo para analisar, porque a gente vê que até o pai leva um susto, teve uma parada
Ao ver esse resultado, que a filha mostra aí que tinha um amigo, só que ele não via, e isso apresentou para o pai, né? E aí é um ligamento, né? É uma fase até muito interditária, e quando o ser humano chega numa idade avançada também, quando vai vir a óbito, é normal ele ver espíritos de pessoas do passado conviver com ele. Então a explicação que eu dou, isso se chama, né, transparência espiritual, que é a manifestação de se apresentar como amigo, né? Alguns são bons e outros são ruins, mas isso é uma fase da criança que passa e depois termina. Não temos fatos explicados sobre isso ainda, mas que a gente está pesquisando bastante, estamos, mas é muito impressionante o vídeo. Realmente é impressionante, né? Porque a gente até toma um susto, né? A gente vê essas situações acontecendo de manifestações, a gente fica bem até preocupado e isso torna um medo, acho, sei lá, porque uma pessoa não está preparada também para ver esse tipo de coisa, né? O que tu acha disso, Vinícius? Realmente, Frade, eu não gostaria de ver, né? Eu acho que esse tipo de coisa a pessoa tem que ficar, né? Como diz, não vi nada e não vejo nada. Mas eu acredito também que essas coisas acontecem, que as pessoas estão sempre falando dessas coisas e a gente não sabe. A gente está aqui também para conhecer, saber a cultura e ter a conhecer. Realmente as coisas são bem impressionantes. Hoje em dia esses fatos acontecem já de anos e anos e anos e anos e anos e isso continua. Eu acredito que até o telespectador está aí do outro lado do vídeo, assistindo atentamente a entrevista, também deve ter já passado por uma situação dessa de uma manifestação, né, espiritual, né? Mas tudo é um conceito, é um sinal de vida, né? Prosperidade também, de perceber e poder ver. E quando a gente fala para alguém, a pessoa acha que está louca, né? Já vi esses casos de pessoas de idade também dizer que vê entes queridos do passado antes de morrer. Se eu disser para vocês que eu não acredito, também não acreditaria, mas eu acredito bastante nisso aí, que eu já vi muita gente falar esse tipo de coisa para mim e eu tentar dar uma explicação. Talvez a pessoa que está do outro lado aí do vídeo também deve ter levado um choque muito grande, mas é incrível essas coisas que aparecem, é impressionante, né? E eu gostaria até de saber como começam essas manifestações, quais são os primeiros sintomas, doutor. O que o senhor acha disso aí? Tem uma explicação de como a gente tem essa reação? Se é uma reação de ansiedade? Ou a pessoa fica nesse estado nervosismo, catatônico, e aí acaba perturbando a pessoa que leva a tomar remédio, essas coisas, né? Olha só essa imagem, pesadas, são fortes. A pessoa se assusta mesmo. Qual a sua opinião sobre isso e quais os sintomas desses aparecimentos quando a gente sente que tem alguém com a gente? Quem nunca se sentiu, né, sendo vigiado ou alguém nos cuidando? Como é isso? Explique para nós, para os telespectadores em casa. Bom, eu vou passar para os telespectadores, né, que pode acontecer de ter presenciado uma presença espiritual residual, né? Quais os sintomas? Primeiros sintomas, calafrio. Segundo sintomas, arrepio na nuca e no corpo. Terceiro é você ter pequenas dores leves de cabeça e insônias, perturbações durante o sono. Esses são os sintomas de que você tem uma presença espiritual do seu lado e uma manifestação espiritual. Isso geralmente acontece em horários intercalados, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Nunca viu esse fato acontecer pela manhã, às vezes pelas madrugadas, meia-noite, 3 horas da manhã, que é os momentos de energia. Aqui circula, porque geralmente os velórios são feitos pelas 11 da manhã, 3 da tarde, 5, 6 horas da tarde, até perguntando por velórios noturnos. Então, isso se torna manifestações. Então, às vezes você está sozinho em casa, acho que o telespectador já aconteceu isso com ele, né, que está em casa e daqui a pouco acontece um fenômeno. Aí ele sente um arrepio, parece estar sendo observado no banheiro, na cozinha, no quarto, no carro, em qualquer área. Isso não importa a hora da manifestação. Isso causa um certo transtorno e também deixa a pessoa perturbada, a qual recorre um parapsicólogo, um psiquiatra, a qual recebe um medicamento para não ter mais essa visão, porque o cérebro recebe isso e deixa a pessoa aflita. E o cérebro também cria um sistema de defesa. Então, geralmente, a pessoa tenta se defender da forma que é possível com a reação do fato que enxerga e que não vê. E também temos, né, a reação, né, matéria e física. Isso demonstra que a pessoa não está preparada. Nós explicamos que a pessoa, ao ter um contato desse, deve ser registrado em fotos ou vídeos
ou até mesmo tentar se comunicar o porquê que o espírito não quer deixar o mundo físico e material. Muitos conseguem, outros não. Mas é impressionante porque a gente não está preparado. É como você vê um alienígena, uma criatura, qualquer coisa estranha, é normal do cérebro se defender com fuga, medo, grito, desespero. E isso causa esse tipo de coisa. Esses são os sintomas da manifestação. Mas esses vídeos são muito impressionantes. Bom, doutor, eu não sei se o senhor pode falar um pouquinho, né, o que é poltergeist, o que é espiritismo, o que é essas ações que acontecem hoje. Aqui a gente já está vendo outro vídeo, né? E eu gostaria de saber, e o telespectador também gostaria de saber o que é esse fenômeno, o que é essas circunstâncias que acontecem. O senhor podia nos dar uma explicação completa para a gente saber? É impressionante, né? Meus agradecimentos para o Instituto de Ufologia Paulista, o Centro Espírita de Porto Alegre, e um abraço para os nossos amigos internautas. Chegando agora aqui a ligação ao vivo chamada de vídeo, doutora Carla de Azevedo, doutor Macião, especialista em fenômenos paranormais, ufologia e espiritismos, e o senhor Antônio Fagundes Mendes, professor, historiador de casos sobrenaturais. Já vou passar a palavra, eles vão dar boa noite a todos que vocês estão chegando agora aí no programa. Ele vai passar as explicações para vocês. E as dúvidas, deixe no comentário, dê seu like, se inscreva no canal. Sejam bem-vindos, ilustres professores, pesquisadores, teólogos, espíritas, ufólogos que acompanham no canal. E vamos passar então aqui ao vivo, né, a transmissão dos ilustres conhecedores desse artigo paranormal. Passo a palavra a vocês. Bom, eu também quero agradecer, né, o parapsicólogo, seu doutor, historiador, Marcos. E agora a entrevista já está virando um debate. Muitas dúvidas também dos nossos telespectadores do YouTube e outros canais. Então vou deixar a matéria ao ar, porque não tenho como fazer um debate aqui no canal, né, do EPS, TV UFO. Então vamos abrir o espaço para ver o que eles acham dessa situação. É com vocês agora, né? As suas dúvidas, deixem nos seus comentários para ver o que está acontecendo, né? Ó, aí tem mais um vídeo aí impressionante, né? Vamos seguir as matérias. Os rapazes até saíram com medo, né? Mas é impressionante essas matérias que passam, né? Elas são nosso amigo Coruja aí, né? O Vinícius, né? Seguindo as matérias, deixo o canal aberto para vocês, então, aí para conversar. E dialogar e debater, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores em casa. Sim, doutor, mas eu queria saber como é que ele tem a lembrança daquele passado. Tanto eu, o internauta está curioso para saber como é essa lembrança e o que é o retorno desses desencarnados. E por que as manifestações espirituais.
Tudo bem, mas eu gostaria de saber o que é essas renascença espiritual e por que acontecem esses fenômenos que a gente vê nos vídeos aí passando, né? Hoje estamos aqui com o Dr. Marcos, né? O Dr. Alberto e o Dr. Marcondes, né? Todos especialistas, parapsicólogos, fenômenos paranormais, criaturas, UFO, espiritismo. Mas o internauta quer saber, né? O que leva essas aparições, essas coisas e fenômenos, né? E que é impressionante o que a gente está vendo aí, né? Desde já eu agradeço o EPS Estúdio de Pesquisas Sobrenaturais, os integrantes que estão hoje aqui no estúdio e também os internautas que estão aí nos acompanhando na matéria. Deixe seu comentário, comente, pergunte sua pergunta, será respondido. E vamos adiante nessa matéria aí desses fenômenos paranormais. É importante que a entrevista está sendo feita aí no vídeo, no Coruja, e está a participação dos especialistas, né, através de comunicação de áudio pelo WhatsApp, e a gente está fazendo as perguntas e respondendo, né? Segue a matéria. Dirijo a palavra ao próximo doutor, que possa dar mais explicações então sobre os fenômenos. Pessoa que estudou isso, quer dizer, minha especialidade vem a ser justamente aparelhos. A nossa ciência até agora ela tem se fundamentado mais numa comprovação experimental através de máquinas. Mas nem tudo pode ser comprovado, pode ser estudado através de máquinas. Então falou-se da própria matemática, da lógica e de tantas outras áreas onde não existe instrumentação hábil possível, pelo menos numa instrumentação como essa. E são ciências. E são ciências. Então existe uma parcela da ciência que pode ser experimental, pode ser de laboratório, nesse sentido convencional. Agora, como estávamos discutindo no outro programa, quando nós vamos estudar isso que se chamou de alma, de psique, o que nós chamamos na conscienciologia e projeciologia de consciência, não temos até agora uma instrumentalidade específica para se medir isso. E isso não quer dizer que sejam fatos inexistentes. A humanidade conviveu durante séculos com a eletricidade sem poder registrá-la, não é fato? E nem por isso a eletricidade inexistia. Então, para se estudar a consciência, estudar a alma, o espírito, o ego, seja qual for o nome, nós precisamos de uma metodologia diferente. Nós precisamos de um encaminhamento científico, de laboratórios, de pesquisadores, com outra orientação completamente diferente. Nem por isso vai deixar de ser real ou mesmo vai deixar de ser científico. A forma que eu gostaria de abordar é que muitas experiências podem ser vivenciadas pela própria pessoa como uma experiência pessoal dela. Nós sempre insistimos isso muito dentro da projeciologia. Então nós podemos muitas vezes ter uma dificuldade de uma comprovação mecânica, instrumental, mas se nós tivermos a maior parte da população passando por um determinado fenômeno, isso já pode ser considerado como um fenômeno estudado. Então, olha, vocês vão me permitir fazer um adendo aqui, porque uma das cartas que nós recebemos trata justamente dessa questão. É o Wellington... É uma prova testemunhal, é uma prova científica. Sim. O Wellington Lariucci, de Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro, mandou uma longa carta, muito interessante, em que ele faz considerações, ele é espírita, e ele comenta Wellington J. Lariucci. Ele tem um recadinho para o Mascarenhas, viu, Mascarenhas? Ele comenta, diz que você questionou sobre um grande abismo entre o corpo físico e o espírito e não ficou elucidada a questão. Ele diz, ele sugere que você procure livros na Federação Espírita Brasileira sobre o perispírito. Pensa ele que você vai encontrar essas respostas. Mas ele comenta justamente essa questão dos aparelhos. E ele diz que a professora Maria Lídia mencionou que no espiritismo não se usam aparelhos e ele menciona que nas casas espíritas filiadas à FEB, que é a Federação Espírita em geral, se desenvolvem várias tarefas, inclusive há registro de várias experiências em que surgem aparelhos. Professor Gerson, para comentar. Eu acredito que tanto a parapsicologia como o espiritismo, né, são ciência e, como ciência, tem um objeto que é a alma. Só que... Não da parapsicologia. Sim. Bom, mas com o nome psique, de consciência, para mim... é objeto todo extraordinário, objeto da parapsicologia, a alma inclusive. Eu sei, mas essa é a minha maneira de entender. Mas eu quero concluir o meu raciocínio. Para o professor Gerson manifestar. Com licença, não tem depois entra toda ciência tem que ter objeto, né? Para nós espíritas, o objeto do espiritismo é a alma. Agora, só que o espiritismo é uma ciência de observação. Eu sou um pesquisador nato, pesquisei José Arigó, diversos médiuns, inclusive participo de reuniões de materialização, onde já abracei
20 espíritos materializados, inclusive do meu filho, da minha mãe, do meu pai, em condições diferentes. Inclusive abracei o pai dele, o nosso Carlos Ibaçaí, o pai do nosso Carlos Ibaçaí. Que aliás, o Wellington é o autor dos livros que você mencionou, da Perfeito. Federação Espírita. Então, o que se quer é que os fenômenos espíritas sejam naturalmente testados em laboratório. Ora, a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, é uma ciência de observação. O Dr. Heine, por exemplo, usou o método quantitativo. O americano gosta de estatística, né? Método quantitativo. Allan Kardec partiu para o método qualitativo. Isso já é passado na parapsicologia. Hoje já não se tem essa ênfase toda no quantitativo. Eu estou me referindo ao pai da parapsicologia, eu né? acho que qualquer ciência que não tem ênfase estatística é um absurdo. Continua a ênfase estatística, mas hoje se presta atenção nessa coisa qualitativa. Eu queria só lembrar o seguinte, os nossos 4 convidados que já vieram na semana passada, de uma forma ou de outra, o público interessado já tem uma ideia de qual é a sua colocação. Eu vou precisar chamar o intervalo. Ainda tem um tempinho, né, Alcino? Dá para ele concluir o raciocínio, não dá? Foi não. Então, professor... eu só queria concluir... Não, né, no próximo bloco a gente vai... nós também temos... debatedores também nós temos um programa de rádio, debate, nós conhecemos a sua posição. Então, eu só queria dizer o seguinte, não se pode provar os fenômenos, no caso, os fenômenos mediúnicos em laboratório, até o nosso querido Chico Xavier diz com muita propriedade. O telefone toca de lá para cá. Você não pode, por exemplo, querer pretender que Castro Alves venha dar uma manifestação aqui e traga uma poesia. Se o espírito não quiser, é uma inteligência. Então nós temos que respeitar essa parte. Agora, em termos de fenômenos que a própria parapsicologia chama de psiteta, né, esses fenômenos já foram, vamos dizer assim, foram provados devidamente, exaustivamente, pelo espiritismo. Né? E provaram constatada a existência. Constatados, um Chico Xavier. São chamados sobrenaturais. Exatamente. Então, nos cabe dizer, até agora, quero dizer o seguinte, a parapsicologia vem no momento preciso, em nome da ciência, comprovar tudo aquilo que Allan Kardec, desde 1857, né, e o livro dos Médiuns de 1858, veio trazer de uma forma sistematizada todos os fenômenos. Então a parapsicologia... Os nossos amigos, colegas, especialistas estão debatendo essa situação, né? Você acompanha o canal, deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e faça sua pergunta aí que passaremos a eles. Segue a matéria. Agora o doutor Ernesto vai falar. Os fenômenos de psicocinesia, nós vamos falar hoje sobre os fenômenos de poltergeist, quer dizer espírito brincalhão, ou seja, levitação de objetos. Como, por exemplo, né, a casa mal assombrada. Um objeto está levitando. Né? Quando começa a fechar e abrir janela, está levitando, está sem nada, sem uma força de ninguém. Quando, por exemplo, também começa a cair pedra em cima de um telhado, sem ninguém estar julgando. Quando dentro de casa começa a andar, os objetos começam a andar, seja em cima da mesa, seja de um lado para o outro. E assim temos muitos fenômenos que já foram pesquisados ou algo parecido. E que às vezes eles foram considerados como participação diabólica. Né? E o fenômeno só ocorre quando existe uma pessoa muito perturbada emocionalmente, com uma confusão mental muito forte, uma insegurança muito grande e um medo muito profundo. E o fenômeno, esse fenômeno de casa mal assombrada sempre ocorre quando faz presente uma pessoa que pode se caracterizar como um indivíduo emocionalmente perturbado, uma pessoa que quase sempre subnutrida ou que sofre grave ameaça à sobrevivência, à vida, ou que quase não tem condições de estar vivendo. E na grande maioria das vezes é um adolescente, fase em que vivencia uma profunda ou profundas inseguranças e emoções interiores e que sentem também
ameaçar a sobrevivência. Então esses fenômenos são muito normais, que assustam, que perturbam, e basta você descobrir quem que é o epicentro, qual pessoa que está fazendo isso sem querer, sem maldade, desabrochando automaticamente. Essa pessoa harmonizada, arrumada, já que tem esse poder de espírito brincalhão, como se diz, de fazer um objeto ir para um lado para o outro, né? Arrumada, essa pessoa fica bem. Por exemplo, né, uma dona que eu tratei dela e que ela estudava na faculdade, que um corredor grandão na faculdade, as luzes de trás iam apagando e as da frente iam acendendo. Né? Então é um poder também de poltergeist, a mente atuando nas luzes que apaga e que acende, sem queimar nenhuma lâmpada, sem usar nenhum apagador ou algo parecido. E assim temos vários outras experiências, outros fatos que a gente É impressionante tudo que se acontece hoje em dia, né? Queria agradecer a participação de todos vocês aí no canal, desde já um abraço, né? Estamos discutindo todas essas funções, mas então vamos encerrar a matéria aí, fica para a próxima continuação do programa. E agradecer a todos aí a presença, né, dos internautas, dos amigos, né? E até mesmo essas transmissões que fizemos pelo WhatsApp com os nossos pesquisadores. Agradeço a doutora Marília, o doutor Ernesto, o doutor Wagner, o Vinícius, né, pela matéria, né, Marília? Você já viu que hoje o bate-boca vai ser mais animado até que o da semana passada. Realmente vamos agradecer a todos aí, né? Estão todos eufóricos para falar um pouco, né? Mas um abraço aí do Vinícius. Eu que sou o doutor Vinícius, pesquisador e ufólogo, deixo um abraço aos telespectadores para as próximas matérias que vem pela frente. E desde já agradeço tudo sobrenatural, paranormal, aí, UFO, alienígenas, fantasmas, assombrações e poltergeist. Um abraço a todos aí e segue no canal e se inscreve no canal. Muito obrigado a todos aí, os nossos ouvintes também, né? Bom, primeiramente eu agradeço o espaço cedido pelo EPS TV UFO para estar mais uma vez participando desse programa maravilhoso, no qual a gente tenta passar o que a gente tem de conhecimento e também aprender, né? O meu forte abraço aí para o telespectador, internauta. Se tiver algum comentário, pode deixar aí abaixo do link, né? As dúvidas que tem, a gente entrar em contato nas próximas matérias. Meu forte abraço para ti, Frade, para os meus amigos da Universidade de Pesquisas Sobrenaturais. Um abraço ao doutor Vinícius, que hoje também se pronunciou, né? Se pronunciou a doutora Marília, do Carmo Vicente, né? E também ao nosso amigo o doutor Wagner, né? Que participou aí da chamada de vídeo, né? Então quero deixar um forte abraço para vocês. Se inscrevam no canal, dê o seu like, seu comentário. Saber é cultura e devemos saber. O conhecimento está lá fora, a verdade está lá fora. Existe ufologia? Existe sobrenatural? Existe paranormal? Venha conosco em busca da verdade. Um abraço a todos e até a próxima matéria do EPS.